da Lei 8.987 de 85, ela passa a ser da concessionária, da empresa, mas existe também, logicamente, no caso da má escolha, da má gestão, né, da má administração, como responsabilizar o poder concedente, seja a União, estados ou municípios, né, pode se responsabilizar também por esses artigos, principalmente o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, na prestação de serviços, quanto à adequação, ele seja impróprio, pode ser próprio, não propriamente dito, não pode, não é verdade? Então, o serviço público, eu só falei isso exatamente para chegar nesse ponto, que eu quero que os senhores guardem que o serviço propriamente dito, aquele chamado também de serviço público essencial, ele não pode ser delegado, não pode ser prestado por uma concessionária, não pode ser prestado por uma permissionária, não pode ser prestado por uma autorizada, né? Então, veja que nós temos aí temos que guardar aí. Já o serviço de utilidade pública, que é o pró-cidadão, esse pode ser por uma concessionária, por uma permissionária, por um autorizado, né? Então, a responsabilidade do poder concedente, ele vai se dar exatamente na utilidade pública, porque na forma quanto à essencialidade da propriamente dita ou serviços essenciais, esses são só por outorga, só por lei, então são indelegáveis, não há como delegar serviço de polícia. Como é que eu vou delegar o serviço de polícia? Não existe, né? O serviço de polícia, o poder judiciário, como é que eu vou delegar, né, o poder judiciário? Não existe, não é verdade? A própria Constituição Federal, ela traz lá que é vedado o juízo de exceção, né? Está no artigo 5º, inciso 37 da Constituição Federal. No Brasil tem o Poder Judiciário para julgar as causas. Eu não posso delegar esse tipo de serviço, porque esse serviço é propriamente dito, ou é essencial, né? Então, não há como delegar esse serviço para uma concessionária, né? Temos aí a discussão hoje quanto às penitenciárias, né? A Lei 7.210, que é papel do poder público, o controle, a normatização quanto às penitenciárias, mas existe um projeto aí de privatização, na verdade não é privatização, é desestatização, né, previsto na Lei 9.491, lá de 97, eu acho essa lei, 9.491 é a lei que trata da desestatização, né? Então, veja que a desestatização, que normalmente ela se faz por leilão, né? Leilão está previsto lá no artigo, é uma forma de licitação que está previsto lá no artigo 22 da Lei 8.666 de 93, então a desestatização é uma forma, né, de passar para o setor privado a execução de determinado serviço. É o que estão querendo fazer com os presídios no Brasil, as penitenciárias, né? A questão da desestatização, como aí nos Estados Unidos, em outros países, que passa a ser uma atividade privada, né? Na verdade, uma concessão do Estado da Lei 8987, né? 8987 de 85. Então, nós temos aí, quanto à adequação, nós temos aí os próprios, né, que podem ser os próprios, na verdade, são os propriamente ditos, né, ou essenciais, e o regime de prestação de serviço público impróprio, né? Aí sim pode ser pelas concessões, pelas permissões, pelas autorizadas, né? Então, nós temos aí também, quanto à destinação, é isso? Destinação, pode ser ut universe ou ut singuli, né? E quanto à essencialidade, aí de novo voltamos aos propriamente ditos e aos de utilidade pública, né? E temos por fim nós temos quanto à finalidade. A finalidade dos serviços públicos, ela atinge duas formas. Atinge a administração, né? Então temos aqueles serviços públicos administrativos são serviços públicos que nós temos aí deixa eu ver se eu lembro aqui, serviço público administrativo, né? Aqueles que a própria administração presta, né, para a sociedade em termos administrativos, né? E temos os chamados industriais ou comerciais, que são aqueles, como eu já falei, né, que são prestados pelas empresas públicas ou sociedades de economia mista, que são entidades públicas de direito privado,
que são criadas nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, exatamente para prestar esses, para possibilitar a administração pública ou as administrações públicas, né, que exerçam atividades econômicas organizadas nos termos do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, né, e nos termos, logicamente, observado aí o caput do artigo 173 da Constituição Federal, artigo 173 da Constituição Federal, certo? Tranquilo? Então, essa é a classificação de Eli Lopes Meireles. Eu peço aos senhores que dêem uma pesquisada nessa classificação do Eli Lopes Meireles, né, que é muito interessante porque tem lá o princípio da adequação, o princípio da destinação, o princípio da essencialidade, né, e também a classificação quanto à finalidade da prestação de serviço público, previsto no artigo 175 da Constituição Federal, que é uma das funções da administração pública objetiva, né? Depois nós temos o princípio da continuidade. O princípio da continuidade é extremamente importante, porque o serviço público ele não pode parar, principalmente aqueles serviços cuja classificação são os propriamente ditos ou essenciais, né? Aqueles serviços lá do artigo 10º da Lei 7.783, de 89, esse serviço não pode parar. Se não tiver a contento o serviço, não tiver satisfazendo as necessidades da sociedade, a Lei 8987 de 85 prevê a encampação, ou seja, a administração pública toma conta do serviço e ela mesma vai exercer ou vai contratar outra empresa, né? Porque nos termos do artigo 33 da Lei 8987, ela terá 30 dias aí para instaurar um processo administrativo, nos termos da Lei 9.784 de 99, 9.784 de 99, a Lei do Processo Administrativo, para ver a responsabilidade e por quê, o que está acontecendo, que a prestação de serviço não está satisfazendo as necessidades da sociedade. Então, ela poderá encampar, é uma das formas de extinção do contrato administrativo, no caso das concessões, né? Essa extinção, ela está lá, são vários tipos que nós veremos aqui, a caducidade, quando passa o prazo, né? Isso tudo está previsto lá no artigo 35 da Lei 8.987, que nós trataremos numa próxima aula, como se dá a extinção do contrato administrativo. Isso está previsto no artigo 35 da Lei 8.987 de 85, né? E nós temos lá no artigo 37 o que é a encampação. Isso caracteriza o princípio da continuidade, né? Depois nós temos o princípio da cortesia, né? O princípio da cortesia, que assegura aí um princípio muito ligado aí ao princípio da eficiência, tem que ser adequado, né? O princípio da cortesia, ele tem uma prestação adequada de serviço. Não adianta ficar criando moda, fazendo o que a sociedade não necessita ou não precisa, né? Então, o serviço, a cortesia quer dizer que tem que ser feito exatamente dentro daquela necessidade da sociedade. E esta prestação de serviço, quando ela é bem feita, é bem trabalhada, é bem legislada, aí nós temos o princípio da eficiência, que é um princípio que foi elevado aí há pouco tempo ao status constitucional, incluído lá no artigo 37, caput da Constituição Federal, e aqui no estado do Acre não temos essa eficiência, né, como previsão constitucional no artigo 27 da Constituição de 89, a Constituição do estado do Acre, né? Tranquilo? Muito bem. Então, nós temos aí o princípio, nós temos o princípio da continuidade, né, princípio da cortesia, princípio da eficiência, princípio da generalidade. Generalidade significa que o serviço público é para toda a sociedade, né? Está previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal, artigo 5º também diz o seguinte, que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade ao direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. Esses são princípios básicos, deles tem muitos outros, né, que originam a partir deles, a partir do LIMP, a partir dos 5 princípios lá que estão na Constituição Federal, no artigo 37 caput, né,
A partir deles, né, nós vamos criar, existe a criação e o oferecimento de vários outros princípios a serem observados aí pelas administrações públicas. Então, nós temos aí o princípio da generalidade para todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, né? E, por último, nós temos o princípio da modicidade, também está ligado ao princípio da eficiência, que é fazer o máximo com o menos, né? Então, o dinheiro que sustenta a administração pública, nos termos da Lei 4.320, Lei 4.320 de 64, e o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, na verdade, do 163 para frente, inclusive o 164, quando fala na emissão de moeda, na Casa da Moeda, né, nós temos aí a forma com que o Estado é custeado, e o custeio vem exatamente do bolso das pessoas, né, o custeio do Estado vem do cidadão, através dos tributos ou não tributos, né, no caso das multas, por exemplo, as multas não são tributos, não são consideradas espécies tributárias, né, então veja que nós temos aí vários tipos de financiamento, de custeio, da administração pública, mas todos eles saem com certeza do bolso do próprio cidadão, né, que é chamado de contribuinte, né, e não contribui para tiver, não é verdade? Então, o chamado contribuinte é meio uma coisa, um tratamento meio estranho, né, porque ninguém na verdade, ninguém contribui por vontade própria, né, nós somos obrigados pelo princípio que está no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? Então, nós temos lá no artigo 5º, inciso 2º. Então, nós temos aí esses princípios, né, os 5 princípios, né, continuidade, cortesia, eficiência, generalidade e modicidade, né, são os princípios que norteiam aí a prestação dos serviços públicos, né. Nós temos também as formas de prestação de serviço, que são aquelas formas, primeiro nós temos a concentrada, né, que é a concentrada, aliás, a centralizada, que é a administração pública que presta, a prestação de serviço direta, centralizada. Temos a desconcentrada, né, que é a administração pública, quando ela passa para a administração pública indireta, a prestação desse serviço público. E temos também a descentralizada, quando aí sim vai para a administração pública e para o setor privado, né? Então, nós temos 3 formas aí de prestação de serviço público: centralizada, desconcentrada e a descentralizada. Então, cada uma vai abrindo o leque mais do que a outra, não é verdade? Então, nós temos 3 formas aí de prestação de serviço, 3 formas interessantes. Temos também a questão da responsabilidade da administração pública quanto à prestação de serviço, né? Eu já falei, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o artigo 43 da Constituição, da Lei 10.406 de 2002, e o artigo 25 da Lei 8.987 de 45, lembrando que a responsabilidade da administração pública perante o cidadão, no caso de um dano, né, qualquer ato administrativo que gere um dano, né, ela é objetiva é o contrário da subjetiva, né? Olha que coisa diferente, né? Então, nós temos, por exemplo, na apuração de um crime, a apuração da responsabilidade subjetiva. O que é responsabilidade subjetiva? Lá no artigo 18 do Código Penal, nós temos que o crime ele só é crime quando ele é praticado com dolo ou com culpa, ou com dolo ou com culpa, senão não é crime, né? Então, tem que provar, né? O ônus da prova, nesse caso aqui do artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil, e também no artigo 36 da Lei 9.784 de 99, artigo 36, diz o seguinte: o ônus da prova é daquele que alega. Então, tem que provar aí a responsabilidade. No caso de um dano ao cidadão, o cidadão teria que provar a responsabilidade. Quem é que fez isso aqui? Quem é que praticou esse ato que levou o dano, né? Então, nesse caso, como é a administração pública, a responsabilidade é objetiva, ela independe da prova do dano.
Agora, contra o servidor, logicamente que a administração pública vai ter que indenizar, né, vai ter que